Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Seja bem-vindo, senhoras, seja bem-vindo, senhores, ao nosso canal Deus no Controle. Aproveita aí, deixa teu like, inscreve-se no nosso canal, se inscreve no nosso canal, isso mesmo, compartilha com alguém. Queridos, chegamos mais um término destas 7 cartas do Apocalipse. Hoje chegamos com a carta da igreja de Laodiceia, irmão, e com certeza Deus mudou, foi o quadro, viu, irmão? Deus mudou o quadro tremendamente, mas hoje eu trouxe conforme Deus determinou para nós. Amados, semana passada quem trouxe o estudo foi o nosso pastor Érico Jackson, isso mesmo, o pastor lá de Camaragibe, da cidade de Camaragibe, do bairro de Santa Mônica, no estado de Pernambuco. Semana passada falei errado, falei cidade de Pernambuco, não é cidade, é estado de Pernambuco. Eu sou aqui de Jaboatão, meu nome é pastor João Carlos, glória a Deus, tudo para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Chegamos a esse término, irmão, foi com muita dificuldade, irmão. Olhe como é difícil fazer a vontade de Deus. Sempre tem os seus levantes, sempre tem as suas dificuldades, mas nós conseguimos chegar ao ponto final. E hoje chegamos com essa carta aí, isso mesmo, isso, irmão. Olha, eu creio que um dia eu vou poder fazer minha primeira live no meu canal de YouTube. Para isso, eu tenho que alcançar a meta. E para alcançar a meta, preciso da tua ajuda. É isso. Fala com o teu colega, fala com o teu amigo, fala com o teu parente. E assina aí no nosso canal, isso mesmo. E vamos fazer essa obra de Deus crescer. Porque aqui é o canal onde nós aprendemos a palavra de Deus. Não é isso? Quero mandar a paz do Senhor para a missionária Lu e os demais irmãos que fazem parte do nosso canal, O pastor Érico Jackson, glória a Deus, nome de Deus, O meu pastor presidente Lucas Silva, sua esposa Daniela e minha esposa Cristiane. Isso mesmo. Queridos, que a paz do Senhor, que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Amém? Depois da vinheta, vamos ver a carta à igreja de Laodiceia. E observe aí, Deus mudou, foi um quadro, viu? Tchau, tchau, povo lindo! Olá, povo de Deus, Pai do Senhor Jesus Cristo, toda a honra e a glória seja dada ao nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, chegamos mais uma etapa, a última etapa das 7 igrejas da Ásia Menor, das 7 igrejas do Apocalipse, das 7 cartas às igrejas do Apocalipse, Chegamos à igreja de Laodiceia. Queridos, se você não é inscrito, inscreve no canal, e compartilha com alguém, aciona o sininho para cada vídeo que a gente postar possa chegar a notificação aí para vocês. Isso mesmo, aproveita, deixa aí o teu like, isso mesmo, glória a Deus. Seja bem-vindo, senhores, seja bem-vindo, senhoras, ao nosso canal Deus no Controle. Isso mesmo, Ele está no controle da minha e da tua vida. A palavra do Senhor diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Isso mesmo. E sabemos que sem o Senhor nada nós podemos fazer. Amados, você quiser abrir a Bíblia aí, capítulo 3 do Apocalipse, do versículo 14 ao versículo 22, onde nós vamos falar dessa igreja. É uma igreja morna. Ela não era nem quente e nem fria. Era uma igreja morna. Isso mesmo. Era uma igreja morna. Será que essa igreja de Laodiceia, ela tem tudo a ver com as igrejas do século 21? Você pode fazer seu autoanálise. E vemos os dias difíceis que nós estamos vivendo. O quanto as nossas igrejas, as igrejas do Senhor mudou. O quanto ela mudou. Hoje tem muitas coisas para atrair jovens, como se diz, irmão? Não sou contra isso. Eu sou contra a mornidão que tem tomado conta da igreja, das igrejas do Senhor. E o Senhor parece que estava falando já para os tempos de hoje,
Ele dá oportunidade, sempre oportunidade para que as igrejas se arrependam, principalmente para Laodiceia. Se você olhar para esta carta da igreja de Laodiceia, você vai ver que ela teve tempo para se arrepender-se também. Mas a Bíblia diz que ela era morna e, por ser morna, causou enjoo no Senhor. Isso, o Senhor deu vontade de vomitar ela. Isso mesmo. Então, originalmente, a cidade de Laodiceia era conhecida como a cidade de Dióspolis. Isso mesmo, Dióspolis, né? E Roa, né? Que é Roas. E foi chamado de Laodiceia em homenagem a Laodice, a esposa de Antíoco II, conhecido como Teos, o grande conquistador, né? Ele chega na cidade, né, uma cidade de Dióspolis, e por onde ele passava, ele como um grande conquistador, ele, quando via uma cidade muito bonita, que atraísse seus olhos, ele mudava o nome dela em homenagem, para homenagear a sua companheira, né, Laodice. Mas não foi fácil para Teos mudar o nome dessa igreja, dessa cidade. Ele não ia chegar com força, com violência, para mudar aquela cidade. Ele ia chegar com um sapatinho de lã, para conquistar aquele povo, para o povo daquela cidade de Dióspolis pudesse permitir que ele mudasse o nome dessa cidade, de Dióspolis para Laodiceia, em homenagem à esposa dele, que por vez era muito bonita a mulher, a esposa de Antíoco II, o conhecido como Teos, o grande conquistador. Era uma mulher muito bonita. E ele chegou aos poucos conquistando o povo. E caiu na graça do povo, e o povo disse, vamos deixar que ele mude o nome da cidade e coloque para homenagear a esposa, que realmente ela é muito bonita. Então ele conseguiu conquistar o povo e mudou o nome para a cidade de Laodiceia. Então parece que o Senhor estava vendo a situação dessa igreja hoje como está. A mornidão que tem tomado conta do povo de Deus. Isso mesmo. Irmãos, a gente sabe que o livro do Apocalipse, ela tem várias mensagens codificadas e simbólicas, né? Uma delas é que traz o período da igreja cristã. Ao meu ponto de ver, o período das igrejas cristãs. Por isso que eu estou dizendo, parece que o Senhor estava vendo para o século já 21 as condições das igrejas dele na terra. Como mudou as igrejas do Senhor. Mudou plenamente. É isso mesmo. Você veja que Laodiceia era uma cidade rica, uma cidade bancária, que tinha suas lampretas bem brilhosas, fazia um dos melhores colírios, né? Era uma cidade oftalmológica da época, né? Que cuidava da doença de olhos. Muitas pessoas vinham para a cidade para curar das suas enfermidades. Também tinha aquelas águas termais, né? E se alguém tomasse aquelas águas termais, causava até ânsia de vômito. Era uma cidade com a sua autossuficiência, né? Com seu poderio, não aceitava ajuda de ninguém. Isso mesmo, era uma cidade muito rica. Mas Jesus, ele pega essa história, né? E fala para que o apóstolo João escreva as suas cartas, né? Essa carta para o pastor da igreja de Laodiceia, mostrando que o povo, que os cristãos que viviam lá da igreja de Laodiceia, que estava mostrando que não precisava mais de Jesus, que não precisava mais do Senhor, porque já era rica, nada preciso, né? E o Senhor dá um conselho para aquela igreja que aconselha que compre ouro provado no fogo, colírio para os olhos, roupas brancas para se vestir. Olha para isso.
Veja só o que o Senhor fala e diz: olha, tu está dizendo que não precisa de mim, mas tu és pobre, és miserável, és nu, tu és cego, tu estás nu. Tu pode dizer que tem roupas de linhos, tu pode dizer que é rica, mas tu és pobre. Tu pode dizer que tem roupas, várias roupas de lãs, mas tu estás nu. Aleluia. O centro oftalmológico daquela cidade, mas tu és cega. Estava mostrando que os crentes daquela cidade de Laodiceia estavam cegas espiritualmente. E eu pergunto a você, será que mudou? Hoje está pior. As igrejas não estão mais como antes. Os cultos estão diferentes. São poucos pastores que seguem a sã doutrina da palavra do Senhor. Por isso que eu digo, amados irmãos, que a igreja de Laodiceia, ela traz um período das igrejas cristãs, né? As 7 igrejas são um período, para mim, escatologicamente, são o período das igrejas aqui na terra. Então, Laodiceia é o último estágio da igreja aqui na terra. Então, pelo menos em 7 diferentes cartas que João escreve às 7 diferentes igrejas da Ásia, a última carta representando o último período da história, a meu ponto de vista, o último período da história deste mundo, é a carta à igreja de Laodiceia. Isso mesmo. Vocês estão lembrados que eu comecei a falar sobre Teos, né? O conquistador, né? O Antíoco II, o esposo de Laodice, como ele chegou de sapatinho de lã para conquistar aquele povo daquela cidade, para mudar o nome daquela cidade, uma cidade que era conhecida, a cidade de Zeus, né? Era um deus mitológico, e passou a ser chamado de Laodiceias, em homenagem à esposa de Teos, a Laodice, e passou a ser conhecida como agora de Laodiceia, como a cidade que o homem comanda. Já não tinha mais comando de Zeus, era o comando dos homens que mandava. Então o Senhor pega e faz uma analogia futura para as igrejas atuais de hoje. Aleluia. Pessoas que se passam por crente, que entram nas nossas igrejas com sapatinho de lã, e aos poucos vai mudando a rotina da igreja, ao pouco vai mudando toda a liturgia dos cultos das nossas igrejas. Aí chega a dizer, é para chamar o povo, é para chamar o público para a igreja. Por isso que muitos estão fracos e muitos estão doentes. Sabe por quê? A palavra hoje já não mais existe dentro das nossas igrejas. Dentro das igrejas, da igreja do Senhor, já não existe mais a palavra verdadeira. Se você hoje prega a palavra conforme Deus ele determina a pregar, muitos não querem mais ouvir, dão comichões nos ouvidos e querem sair. Acha que Deus não está falando através da Bíblia, através da palavra. Hoje, muitos querem apenas somente meros movimentos. Por isso que eu digo, amado, sem medo de errar, muitos estão fracos e doentes, e não são poucos, e muitos que dormem. É a Bíblia quem diz. Por isso que eu digo que essa carta de Laodiceia é a última, né? É o último período da história deste mundo. E o Senhor teve razão em falar com João. Vai lá, João escreve esta carta. Parece que ele está olhando para o século 21. Como mudou, irmão, as nossas igrejas. Como mudou as igrejas do Senhor. Como mudou os cultos, meu Deus do céu. Aleluia. Se você vê o Apocalipse capítulo 3, versículo 14, o que o Senhor fala, ali em diante, né? E vocês sabem que o grande problema
não é estarmos no período de Laodiceia, mas no estado de Laodiceia. Que hoje, esse problema é que a gente não está no período de Laodiceia, mas é no estado de Laodiceia. É diferente, né, irmão? Período e estado. Eu posso afirmar que hoje estamos no estado de Laodiceia. A mornidão tem tomado conta das igrejas do Senhor. Não se adora como se adorava antes. Não se louva como se louva antes. Mudou toda a rotina, todo o roteiro. Isso mesmo. Posso te afirmar uma coisa, amados irmãos. Eu aprendi com o pastor Érico Jackson, na época quando ele era auxiliar, não sei se ele se lembra. E um dia ele falou comigo sobre a sensibilidade. Ele não se lembra, ele era auxiliar, eu era diácono da igreja na época. O pastor Érico foi aquele que trouxe a mensagem passada da igreja de Filadélfia. Uma boa palavra, né? Simples, né? E eficaz. E ele falou sobre a sensibilidade. Veja como mudou a rotina de hoje. Veja como nós estamos mornos. Isso, crente morno, né? Tu não és nem quente, nem frio. És morno. E vomitar-te-ei de minha boca. Meu Deus. Exemplo. A sensibilidade espiritual. Preste atenção. Como assim, pastor? É que hoje em dia, como hoje nós estamos cercados de tecnologia, tablets, notebooks, celulares que hoje são computadores também, são poucos hoje que sentam à mesa para cercar. Não sei se o pastor Érico lembra disso, que ele falou para mim. E eu guardei até hoje. De primeiro a família cercava, eu lembro-me ainda quando eu era jovem, né? Seja ela cristã ou não cristã, sentavam à mesa ao redor, na hora da refeição, toda a refeição, meio-dia, a ceia da manhã, o almoço de meio-dia, que era meio-dia mesmo que a gente almoçava, e o jantar da noite, que era 6 horas da noite. E todos cercavam a mesa, os adultos iam para a mesa, se tinham muitas crianças, todos sentavam ao chão para alimentar. Eu lembro que a minha família era muito grande, tinha primos, os meus tios vinham, principalmente no dia de domingo, uns cercavam na hora de comer, todos cercavam. Primeiro as crianças sentavam no chão, não sei se vocês lembram disso, mas comigo acontecia isso. Todas as crianças iam comer no chão, os adultos iam para a mesa, agora cercado a mesa, fazia aquela oração. Hoje em dia é diferente. Veja como a sensibilidade é tremenda. Hoje em dia até crente faz isso, né? Não cercam mais a mesa para se alimentar. Não se faz mais oração, né? Eu sempre costumo dizer, né? A fome foi mais forte que a fé. Não cerca mais a mesa para se alimentar. Não é verdade? Parece que Deus hoje mudou a rotina, não foi do estudo, né? Não se cercam mais a mesa para se alimentar. Quando chega, né? Chega na hora do jantar, principalmente, um pega seu prato e vai para o seu quarto, o outro pega, vai para o terraço, um pega o seu celular, ou se não vai para a televisão, liga a televisão, vai assistir seu programa favorito, malhação, novela ou filme, alguma coisa. Isso acontece, está acontecendo no meio dos cristãos hoje. A sensibilidade espiritual tomou conta do povo. Então há um equilíbrio espiritual. A gente cresce, amados, ouvindo dos nossos pais, dos nossos avós. Não sei se vocês, mas eu cresci ouvindo do meu pai, dos meus avós, dizendo: meu filho, quando você crescer, você tem que ser uma pessoa emocionalmente equilibrada. Eu tinha que ser equilibrado emocionalmente. Mas ao vermos a Bíblia, aqui no livro do Apocalipse, ele disse: olha, eu estou a ponto de vomitar de minha boca, porque tu não és nem quente, tu nem és frio, és morno. Se tu és morno, vou vomitar de minha boca. Então eu vejo aqui um equilíbrio espiritual. E nesse equilíbrio espiritual, o Senhor não está de acordo nesse equilíbrio. E vocês concordam aí? Deixa teu like, deixa teu comentário, que é importante. Compartilha com alguém este vídeo e vamos fazer essa obra crescer. Isso.
Então há um equilíbrio espiritual, e esse equilíbrio espiritual não pode existir na igreja. Aleluia. Isso, muito bem. O equilíbrio espiritual não pode existir no meio do povo de Deus. Ou você é ou não é. A Bíblia diz que tem dois caminhos, um leva ao céu e o outro ao inferno. Não é isso? Então, amados irmãos, e nesse equilíbrio espiritual, a igreja hoje está vivendo. Se você não prestar atenção, está tudo bom, está maravilha, está que nem na Odisseia. Sou rico, nada sou, nada preciso. Tenho de tudo. Não preciso de nada do Senhor. Eu tenho tudo. Está fluindo bem, a igreja está cheia, está dando glória. Rapaz, o escuto está uma bênção, né? Mas eu te pergunto, se na doutrina está cheia, se nos círculos de oração estão cheios, o povo hoje não tem mais preocupação para orar, mudou a rotina, não tem mais desejo de orar. Eu estava pregando numa igreja lá, aqui em Pernambuco, sábado passado, lá na Ibiribeira, e preguei sobre na profundeza do mar, onde Jesus mandou que os discípulos fossem para a profundeza do mar lançar a rede, porque passaram a noite e não pescaram nada, porque só se pega peixe no fundo. No fundo tem muito peixe, porque no raso nós vamos tropeçar, nós vamos pegar nada, nós não temos nada, mas na profundeza da oração temos tudo. Irmãos, glória a Deus. E hoje Jesus, ele fala para a igreja de Laodiceia, para a igreja atual hoje, do século 21, parece que ele estava falando para o povo de hoje. Como está difícil hoje. Pode botar um culto de marcha que a igreja vai lotar. Pode botar um culto de avivamento que a igreja vai lotar. Mas se você botar um culto de oração, são poucos que vai para a oração. Se você colocar um culto de doutrina, são poucos que vão para a doutrina. Ciclo de oração ninguém quer mais ir. Doutrina ninguém quer mais aprender. Porque o povo hoje quer mais. É movimento. Então, isso já é sintomas da mornidão que está tomando conta. E ninguém está vendo isso. Ele não percebe que eles estão mornos. O morno, ele não tem desejo de aprender. O morno não tem desejo de buscar verdadeiramente. O morno não tem o prazer de adorar a Deus verdadeiramente como ele merece ser adorado. Não sei se vocês concordam comigo. Por isso, quando eu falo do equilíbrio espiritual, esse equilíbrio o Senhor, ele condena. O equilíbrio emocional nós temos que ter, mas o equilíbrio espiritual, a igreja, você, eu jamais podemos ter. Ou você é santo ou não é, você serve ou não serve, ou você adora ou não adora, ou você busca ou não busca. Não podemos servir a dois senhores, porque há de aborrecer um ou de adorar outro. Não é isso? Diabo, ele é enfático em dizer, ele chama de adúlteros e adúlteras aqueles que adoram o diabo, né? Adúltero e adúltero, sabem vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Aquele que abraça o mundo ou ama o mundo se torna-se inimigo de Deus. Eu falei isso em outra carta. Então esse equilíbrio espiritual nós não podemos ter, porque o quente é o extremo do morno, sim ou não? Então o frio é o extremo também do morno. Então os dois extremos, quente e frio, não pode jamais o crente ser morno. Ou você escolhe, há uma escolha para o crente. Ou ele tem que ser frio ou quente. Ou você é quente ou você é frio. Você não pode ser morno. Foi isso que o Senhor estava falando para a igreja de Laodiceia, para que não possamos ser morno,
que a igreja de Laodiceia não podia ser morna. Aleluia. Sobre esse equilíbrio. É por isso que muitas vezes as pessoas me chamam, às vezes até de radical. Se analisarmos a palavra radical na etimologia grega, né? Que radical significa uma pessoa que tem raiz, né? Raízes profundas. Isso mesmo. Uma pessoa radical, ele tem raízes profundas. Então, os fundamentalistas, né, que significa uma pessoa que tem um fundamento. Então eu acredito, amados, que essa igreja de Laodiceia, aleluia, o Senhor estava pregando para hoje também. Os crentes que viviam lá estavam já acostumados com a vida que estava vivendo ali na cidade de Laodiceia. E existe também, quero que fazer lembrar os irmãos, temos que ter muito cuidado com os antíocos da vida, com os teus da vida, que chega de sapatinho de lã dentro das nossas igrejas, querendo mudar toda a liturgia da igreja, para atrair crente, para encher a igreja. Aí muda disso, muda aquilo, daqui a pouco a igreja está aquela igreja mundana, né? Eu vou falar porque eu sirvo ao Senhor. Eu não vou deixar de falar o que Deus está colocando nos meus lábios neste momento, no meu coração. Se faz então hoje músicas, né? São verdadeiramente músicas, não são louvores, para agregar jovens. Isso, música de carnaval, né? Ainda tem pessoas, ainda tem pastor que coloca as músicas carnavalescas, que se diz música gospel, para atrair o jovem. Aí diz, ainda tinha a noção de dizer, é melhor estar dentro da igreja do jeito que está do que estar no mundo. Não, meu filho, aí é mornidão total. Temos que mostrar o verdadeiro caminho. Jesus te chamou para mostrar o verdadeiro caminho. E estas cartas que foi citada às igrejas do Apocalipse, né? Foi citada para os anjos da igreja, para os pastores da igreja, que tenham cuidado, né? Tenham cuidado de demonstrar sua igreja, de doutrinar a sua igreja. Isso, não mude um marco, irmão. Diz assim, estamos em pleno século 21, né? Temos que mudar um pouquinho. Mude um pouquinho, que também o teu lugar no céu também vai ser mudado também. Há pessoas que chegam para mim, pregando, dizendo assim, não pregando, mas de uma forma ou de outra está pregando para mim, dizendo assim, você sabia que se a gente pregar um céu, provavelmente o céu não existe? Meu querido, a palavra do Senhor diz o quê? Que eu vou preparar lugar. Não é isso? Ele diz que vai preparar lugar, mas voltará para buscar. Eu não sei se o nome lá em cima é céu, mas eu sei que eu tenho uma coisa, que lá é glória, é louvor, é adoração. E a Bíblia diz que lá, ele fala lá, não haverá dor, pranto, nem choro. Não venha com essa sua teologia barata para cima de mim, não. Ainda tem pessoas que dizem que você sabia que se nós formos pesquisar bem, não tem céu. Que conversa é essa, irmão? Firmamento. Ele diz, eu vou preparar lugar, olha. Aí diz, lá não haverá choro, pranto, nem dor. Acabou-se. Pessoas estão querendo mudar os marcos. Sabe o que é isso, irmão? A mornidão tomou conta das igrejas. Então é isso que eu trago nesse momento para todos nós, que a palavra do Senhor, ela é poderosa, não é isso? Porque se nós observarmos bem o Vale de Lico, que era na Ásia Menor, tinha 3 cidades, né, principais, que era Colosso, que era conhecida por suas fontes termais, aliás, por suas fontes de águas frias, e Hirápolis, que era conhecida por suas
fontes de águas termais. E Laodiceia, que era conhecida por sua igreja morna, que causou, como eu disse a vocês, enjoo. Isso mesmo. Então, amados irmãos, como falo para vocês, não sei se vocês concordam comigo. Eu não sei se vocês concordam comigo. Mas essa carta da igreja de Laodiceia para o pastor dessa igreja foi também destinada para a gente hoje. Hoje estamos não no período, mas com certeza estamos no estado de Laodiceia, morno. Tu não és quente nem és frio, tu és morno. E oxalá que tu foras frio ou quente, mas tu nem és quente nem frio, és morno, vou vomitar de minha boca. Tome cuidado, aproveite mais uma oportunidade que o Senhor está te dando, para que você escolha verdadeiramente a quem você vai servir. Se é a Deus ou se é o diabo. Se tu és quente, Deus, ou tu és frio, o diabo. Mas se tu serve os dois, morno, ele vomita da boca dele. Por isso que ele diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele não fala para a orelha. Ele não fala para a orelha. Ele fala para quem tem ouvido. E quem tem ouvido, ouça, porque ele está falando para as igrejas do século 21. Amém? Glória a Deus. Queridos, muito obrigado. Foi um prazer estar com vocês, trazendo mais esta mensagem. Hoje Deus mudou o quadro, não foi? Terminamos desta forma porque Deus está no controle de tudo. Quero mandar a paz para a nossa missionária Lu, né? Mandar a paz para todos aqueles que são agregados ao nosso canal do YouTube, né? O nosso canal #Deus no Controle. Queridos, vamos fazer essa obra crescer. Eu quero ter o prazer de um dia trazer aqui, isso mesmo, quero ter o prazer um dia de trazer aqui ou transmitir ao vivo, fazer a minha primeira live no meu canal de YouTube. É para isso, preciso da tua ajuda para poder alcançar a meta e poder fazer a minha live aqui no canal do YouTube. Grande abraço, povo de Deus, e até a próxima. Nós vemos bem mais coisas interessantes aí para a gente estudar, viu, amado? Um grande abraço, a paz do Senhor Jesus.